Pessoal, recentemente nós gravamos um vídeo onde nós trouxemos algumas diferenças entre o benefício de auxílio-doença, hoje auxílio por incapacidade temporária, e a aposentadoria por invalidez, hoje a aposentadoria por incapacidade permanente. Justamente falando sobre a questão da diferença entre esses dois benefícios no que se refere à fórmula de cálculo. Só que hoje eu vou trazer algumas informações extremamente relevantes de como a aposentadoria por invalidez pode ser atrativa com relação ao valor do benefício, como a aposentadoria por invalidez pode ser integral. Presta atenção nesse vídeo, que é justamente sobre isso que nós vamos discorrer hoje. Pessoal, mas antes de entrarmos mais detalhadamente sobre o tema, para quem não me conhece, sou o Marco Oliveira, da OC Advogados, advogado especialista em Previdência Social, benefícios do INSS. Te convido também a conhecer o nosso site, porque lá a gente tem outros vídeos correlacionados a essa matéria de hoje, além de outros artigos científicos, artigos escritos referentes a essa matéria previdenciária. Digitando www.ocadvogados.com.br. Pessoal, recentemente a doutora Isabel veio com um vídeo trazendo algumas diferenças aí entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, em casos em que o auxílio-doença poderia até ser mais vantajoso, porque ele tem uma base de cálculo de 91%, tá? Da média aritmética daquele segurado com relação às contribuições vertidas por ele após o ano de 1994, enquanto que a aposentadoria por invalidez poderia ter um coeficiente de 60%, mais 2% a cada ano que excedesse 15 anos de contribuição para a mulher e 20 anos de contribuição para o homem. Esse 60% também tem como base as contribuições realizadas pelo segurado após 94, o ano de 1994. E abrangeria todas elas, sem descarte de nenhuma menor, ou seja, sem descarte dos 20%, das 20% menores contribuições. Só que hoje eu chamo a atenção para casos em que a aposentadoria por invalidez pode ser mais vantajosa que o auxílio-doença no que se refere ao coeficiente de cálculo, ou seja, ela pode ter um coeficiente ainda maior do que o auxílio-doença, podendo atingir aí o 100%, já que, como nós citamos, o auxílio-doença seria de 91%. Além disso, pessoal, é importante fazer um parêntese aqui para lembrar que nós temos um cálculo alternativo do auxílio-doença, que é questionável a sua aplicação após a reforma, mas que ainda, em tese, estaria vigente, que é a média das 12 últimas contribuições, quando ela for menor do que a média de todos os salários de contribuição vertidos por aquele segurado após 1994, aplicando-se um coeficiente de 91%. Então nós teríamos um teto. Caso a média das últimas 12 contribuições do auxílio-doença fosse menor do que a média da totalidade dessas contribuições, prevaleceria a média das 12 últimas. Tá? Então vai depender disso também. Isso é um parênteses importante para a gente ressaltar aqui, que é aplicável ao benefício de auxílio-doença. E aí, pessoal, o que acontece? Hoje, como regra, nós temos o coeficiente da aposentadoria por invalidez, chamada aposentadoria por incapacidade permanente, no percentual de 60%, mais 2% a cada ano que exceda 15 anos de contribuição para a mulher e 20 anos de contribuição para o homem. Mas nós temos exceções, e é muito importante que a gente esclareça essas exceções, porque, em que pese serem exceções, elas podem ocorrer com uma certa frequência. É por isso que elas são bastante relevantes. Olha só, primeira exceção é quando, apesar do segurado não ter formalizado o requerimento administrativo anteriormente à reforma da Previdência, que se deu em 13/11/2019, ele comprova agora, em requerimento atual, que a incapacidade dele é pretérita, é antiga, ou seja, pode ser anterior a essa data, anterior a 13/11/2019. Nesse caso, pelo princípio tempus regit actum, o que vai acontecer? A legislação da época do implemento das condições é que vai ser aplicada ao caso.
Então, mesmo que ele não tenha exercido o direito, ele não vai ser penalizado por não aproveitar a regra da época em que ele implementou as condições para a aposentadoria por invalidez, mesmo não tendo requerendo. O que ele vai ser penalizado? Ele vai ser penalizado porque ele não vai conseguir receber os atrasados desde essa época, porque ele não formalizou o requerimento administrativo. Mas o direito em si vai ser baseado às regras vigentes à época do implemento das condições que daria ensejo ao benefício. Segunda exceção, muito importante, quando o segurado é vítima de acidente de trabalho ou doença ocupacional. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Tanto naquela primeira quanto nessa, o coeficiente vai ser de 100% por previsão legal expressa. A lei traz que, em caso de acidente de trabalho ou doença ocupacional, a aposentadoria por invalidez será integral, ou seja, será calculada com base em 100% da média aritmética das contribuições daquele segurado. E aqui, pessoal, a gente tem que fazer uma observação que é acidente do trabalho ou doença ocupacional. Descarta, portanto, os acidentes de qualquer natureza. Tá? O acidente de qualquer natureza ele vai ter uma benesse que é a dispensa da carência. Esse segurado não vai precisar comprovar a carência mínima de 12 meses para ter direito ao benefício. Ele pode, por exemplo, ter contribuído por um mês que ele terá direito ao benefício, caso ele comprove os demais requisitos. Mas ele terá o benefício calculado na fórmula da regra geral, que é o 60% como coeficiente aí a ser aplicado na média aritmética das contribuições desse mesmo segurado. Agora, mais do que nunca, chama atenção para o seguinte fato: o quão importante é hoje a documentação médica, o quão importante é hoje ser também assistido por um profissional de sua confiança, que seja especialista na área, porque nós temos a possibilidade, existe-se a possibilidade de se comprovar esse nexo etiológico. O que é isso? A ligação da doença que deu ensejo à incapacidade com o exercício do trabalho através de um cruzamento de dados, que é o NTEP, o CID e o CNAE. O CID é a classificação da doença e o CNAE a classificação que traz a identificação das atividades econômicas exercidas por aquela empresa específica. Então, por que eu falo essa importância, pessoal? Primeiro, que a documentação médica ela pode aclarar essa vinculação entre o exercício da atividade e a existência daquela incapacidade, daquela doença ocupacional. E isso por um lado. Por outro, o profissional ele pode identificar, através desse cruzamento desses três elementos, dessas três siglas, da existência desse nexo presumido, desse nexo etiológico presumido. Então, pessoal, assim sendo provado, a aposentadoria por invalidez será concedida na sua integralidade, ou seja, com coeficiente de 100%, representando uma perda muito menos expressiva do que aquela calculada em cima dos 60%. Via de regra, esse segurado dificilmente terá anos adicionais a 15 se mulher e anos adicionais a 20 se homem. Tá aí então, pessoal, hipóteses em que a aposentadoria por invalidez pode ser muito mais vantajosa do que o auxílio-doença, porque além de ser calculada no coeficiente integral de 100%, ela, obviamente, vai representar um benefício muito mais estável, de muito maior durabilidade, se comparado à média de duração do auxílio-doença e à média de duração da aposentadoria por invalidez. Esse era o objetivo de hoje, trazer essas considerações a respeito da fórmula de cálculo aí dos benefícios, comparando a aposentadoria com o auxílio, mostrando justamente hipóteses em que pese serem exceções, elas podem ocorrer com uma certa frequência, portanto são muito importantes e devem ser levadas em consideração. Mais uma vez reforçando a importância da documentação médica e a importância, pessoal, de ser assistido por um profissional de sua confiança, especialista na área, porque justamente isso demanda uma avaliação mais detida, mais aprofundada. Tá certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado.
Se você não segue, te convido a seguir o nosso canal, ativando aí o sininho de notificação, porque toda semana a gente está postando 3 materiais inéditos e se você estiver nos seguindo, você vai receber em primeira mão todo esse material. Também reforço que você pode fazer pesquisa no nosso site, onde tem material gratuito e correlacionado a esse tema de hoje, digitando www.ocadvogados.com.br, conforme está aqui na tela. Tá certo, pessoal? Te vejo no próximo vídeo ainda essa semana. Até lá!